Olá, tudo bem? Me chamo Victor Benhur Gonçalves e estou aqui para refletir contigo sobre o Dia das Mães. Né? Estamos aí, domingo, Dia das Mães no Brasil. E aí, vamos fazer uma reflexão legal? Bom, primeiro uma pequena historinha, né? Da história da humanidade, de uma certa maneira, né? De homenagear as suas mães. Primeiro surgiu, né, se tem notícias que na Grécia Antiga os gregos homenageavam uma deusa chamada Reia, né, que era a mãe de todos os deuses. Na Roma Antiga se tinha o hábito, né, na antiguidade, claro, de homenagear uma deusa chamada Cibele, que era correspondente a essa deusa grega. Mas a história do Dia das Mães, de fato, aonde é que surgiu? Surgiu nos Estados Unidos, com uma senhora que eu vou ler o nome aqui, chamada Anne Jarvis. Né? Essa senhora foi na Guerra Civil Americana, né? Ela organizava as mulheres para cuidar dos soldados feridos, né? Enfim, então ela organizava os grupos de mulheres. E também ela organizava os grupos de mulheres para cuidar das questões sanitárias básicas, enfim, que eram dificílimas naquele período nos Estados Unidos. E depois que terminou a guerra, ela organizava núcleos e grupos de mulheres para a paz, para a questão da paz. Mas aí, o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Bom, a filha dela, Anna Jarvis, no falecimento dessa mãe chamada Anne, ela ficou muito mexida com a partida da mãe, que era muito importante para ela. E ela fez um movimento grande para criar um dia para homenagear a sua mãe. E ela ficou muito comovida com a falta da mãe e da importância da mãe na vida das pessoas. E aí ela começou a homenagear a sua mãe. E isso começou a ganhar corpo. E outras pessoas começaram a homenagear a sua mãe. E ela começou a fazer um movimento para criar o dia para homenagear a mãe. E aí ela viu que, como quase tudo na humanidade, né, aquilo começou a ganhar um corpo maior e começou a haver um mercado. Esse dia começou a virar mercadoria e começaram a trabalhar economicamente. E quando ela viu que aquilo estava rendendo muito dinheiro e não era a proposta dela, e modificaram a proposta dela para a questão do Dia das Mães, né, economicamente falando, ela começou a fazer todo um movimento para desinstituir aquele dia e transformar no Dia da Mãe e não no Dia das Mães, para que os filhos pudessem homenagear a sua mãe, certo? Levando flores, carinho, passando o dia com ela. Então essa era a proposta. Ela inclusive chegou a ser presa por estar criando movimentos que iam contra a ordem, certo? Bom, esse dia, alguns países, diferente do Brasil, né, tem alguns países como no Brasil que ficou instituído em 1932, foi feito um decreto que esse dia ficou consagrado para o Dia das Mães, em 1932, no segundo domingo de maio. Tem alguns países que comemoram isso se espalhou para os Estados Unidos, depois para outros países, para vários países do mundo, né? E, principalmente do mundo ocidental. E alguns países comemoram no primeiro domingo, enfim, tem outros que têm datas fixas, como Guatemala e outros, enfim, têm datas fixas, né? E acabou sendo fixado isso no Brasil em 1932. Bom, só para vocês terem uma ideia, o Dia das Mães, no comércio brasileiro, ele só perde para o Natal, que homenageia também uma figura importantíssima chamada Jesus, né?
Então, economicamente, Jesus tem uma importância maior para o mercado do que o Dia das Mães. Então, o Dia das Mães é o segundo dia. Eu não tenho os números aqui, eu não apurei os números no Brasil, mas nos Estados Unidos do ano passado, as vendas do Dia das Mães chegaram a 18 bilhões de dólares, equivalente a mais ou menos hoje 38 bilhões de reais. Então eu estou me colocando contra e tal. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou querendo fazer uma reflexão contigo, porque o que eu observo é o seguinte: a mãe de fato é um ser muito importante, e a mãe principal nossa, no meu ponto de vista, é a Mãe Terra. Porque a mãe, ela nos dá o alimento, ela nos supre, ela nos abriga, ela nos cuida, ela nos protege. E nós temos uma mãe primordial, temos uma mãe, que é o nosso planeta, é a Pachamama, a Mãe Terra, que dela nos vem todos os alimentos. Nenhum ser humano pode chegar a essa vida, a esse plano, sem passar por uma mãe. Os homens ainda não conseguiram criar isso. No fundo, mãe é fundamental para a vida. Deus escolheu esse ser, né, chamado mãe. Eu, como comungo das vidas passadas, eu acredito que a mãe não é mãe, ela está mãe. Porque nós vamos trocando esses papéis no desenrolar da nossa história espiritual e vamos alternando isso, talvez até para aprender esse sentimento um pouco nobre que a mãe tem e carrega consigo, de cuidar da sua prole. Dia das Mães, no meu ponto de vista, não tem que ser no segundo domingo de maio, nem no primeiro domingo de maio. Dia das Mães tem que ser todos os dias. E por que eu faço essa reflexão? Porque eu vejo, às vezes, no dia a dia, filhos tratando muito mal as suas mães. Gritando, xingando, desvalorizando, debochando, fazendo coisas que não se deveria fazer com nenhum ser humano, muito menos com a sua mãe. E aí chega no Dia das Mães, né, milagrosamente, quer dar presente, quer fazer um agrado. E os outros dias do ano, como é que ficam? Então, que essa reflexão sirva para que nós possamos estar em sintonia e gratidão com a mãe em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Claro que nós temos que levar em consideração que a nossa mãe é um ser humano que está em evolução assim como nós. Então, portanto, ela tem defeitos e tem falhas, tudo certo. Não é disso que nós vamos discutir agora aqui. Mas ela tem um mérito interessantíssimo, que é ter nos dado a vida. Ela nos deu a oportunidade, ela serviu de passagem para que nós voltássemos de volta para a Terra. Então, homenageando as mães não só no dia de hoje, mas homenageando as mães em todos os seus dias, pela sua nobreza, pelo seu carinho, pelo seu amor. E aqui eu termino homenageando duas mães muito importantes na minha vida. Primeiro, a minha mãe biológica nessa vivência, que se chama Dona Ila Gonçalves, que se assina Cordeiro depois que casou com meu pai. E homenageando a minha esposa, Sinara Borgman, né, que gerou a nossa filha chamada Carolina Witz. Então, feliz todos os dias das mães para todos nós, né? E vamos na luz. Gostou da reflexão? Compartilha. Pelo YouTube, dá um joinha aí, dá um positivo. Não esquece, toca o sininho lá, porque toda vez que chegar uma mensagem nova, você vai receber o comunicado. Gratidão, gratidão e gratidão.